Bom dia, sejam todos bem-vindos. Aqui é o canal do GEGAD, o Grupo Espírita Gabriel Delane. Hoje, domingo, 21 de março de 2021, é dia do nosso podcast. O nosso grupo espírita está localizado na rua Benjamin Larena, número 172, no bairro Divinópolis, aqui em Caruaru, na Rua das Oficinas 24 horas, nas proximidades da agência do INSS, paralela à Avenida Rui Barbosa. Siga-nos nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, todas @GEGAD Espírita. Diante do decreto estadual em curso no combate à pandemia do Covid-19, as nossas palestras públicas estão acontecendo apenas de forma remota, nas quartas e sextas, às 20 horas, com transmissão através dos nossos meios de comunicação, das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, @GEGAD Espírita. Hoje, o nosso podcast Espiritismo Presente recebe Valderi Ventura, que vai nos responder quem foi Allan Kardec. Seja bem-vindo, Valderi Ventura. Neste podcast, nós iremos falar a respeito do senhor Allan Kardec. Ele foi o codificador do Espiritismo, com os ensinamentos que recebeu de espíritos superiores através de vários médiuns. Ele escreveu os 5 livros principais que se tornaria a base da doutrina espírita, na questão daquilo que foi apresentado como ensino dos espíritos. Esses livros foram o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Ele também deixou escritos inéditos, que foram reunidos, durante 21 anos após sua morte, e foi publicado o livro Obras Póstumas. Allan Kardec é o pseudônimo de um educador francês chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. Rivail nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804. Ele foi batizado na religião católica e começou a usar o pseudônimo de Allan Kardec. Muitos anos depois, quando ele entrou em contato com os fenômenos espíritas. Isto aconteceu durante uma reunião mediúnica na casa da família Baudy, em Paris. O espírito protetor, Zéfiro, ele se manifestou nesta reunião, dizendo que ele tinha conhecido Rivail em uma existência anterior, durante o tempo dos druidas, quando eles viviam juntos em Gália. De acordo com Zéfiro, naquela época Rivail se chamava Allan Kardec. Quando Rivail publicou o primeiro livro espírita, o Livro dos Espíritos, em
1857, ele decidiu assinar com o pseudônimo Allan Kardec e começou a usá-lo em todos os seus novos trabalhos. Vamos falar um pouco sobre o professor Rivail. Rivail era de uma família tradicional francesa de juízes e professores. Ele era o filho do juiz Jean-Baptiste Antoine Rivail e a sua mãe Jeanne Louise Duhamel. Quando ele tinha 10 anos, ele foi para Yverdon, na Suíça, para estudar no Instituto Pestalozzi. O Instituto Pestalozzi foi fundado e dirigido pelo professor Johann Henrik Pestalozzi. Era uma escola das mais respeitadas da época na Europa. E geralmente as famílias com melhores condições financeiras e que desejavam o melhor para a educação dos filhos, os enviava para a Suíça para ficar internados na escola do professor Pestalozzi. Kardec tornou-se um dos discípulos mais eminentes da escola Pestalozzi e um dos maiores propagadores de seu sistema de ensino, que tivera grande influência sobre a reforma do ensino francês e alemão. Após completar seus estudos em Yverdon, ele foi para Paris. Logo depois, com apenas 18 anos de idade, destacou-se como um pedagogo e escreveu seu primeiro livro, isto em 1833, com o título Curso Prático e Teórico de Aritmética para Crianças. No mesmo ano, tornou-se membro da Sociedade de Magnetismo de Paris, tornando-se um hipnotizador experiente. Na sociedade ele conheceu Fortier, magnetizador, que em 1854 apresentou a Kardec o fenômeno das mesas girantes. Eu também quero lembrar aqui a vocês, que eu estou resumindo a história de Kardec, porque na realidade iria extrapolar em muito tempo a nós concedido. A história de Kardec é muito rica, tem muitos detalhes, tanto para o estudo da gramática francesa, a estruturação da educação francesa, como também do espiritismo. Kardec fundou 2 institutos educacionais em Paris e escreveu vários livros didáticos. Em 1831, ele conheceu Amélie Gabrielle Baudet, também professora e autora, com quem se casou no dia 6 de fevereiro de 1832. Amélie iria se tornar uma contribuinte valiosa para o futuro trabalho missionário do Allan Kardec. Ele começou o seu contato com os espíritos nos episódios das mesas girantes. A experiência educacional valiosa de Hippolyte Léon Denis Barthes Rivail o preparou para a sua grande missão, a codificação do Espiritismo. Kardec tinha 50 anos quando, em 1854, o magnetizador Fortier lhe informou sobre o estranho fenômeno das mesas girantes, que havia sido relatado nos jornais franceses. As mesas eram movidas e giradas sem intervenção de ninguém. A princípio, Kardec acreditou que o fenômeno poderia ser uma ação do magnetismo. Algum tempo depois, no entanto, Fortier relatou algo ainda mais extraordinário. As mesas também podiam comunicar-se e responder perguntas. Agora, isto é outra coisa, Kardec respondeu. Acreditarei quando ouvir e quando me for provado que uma mesa tem cérebro para pensar,
nervos para sentir e que pode se tornar um sonâmbulo, por exemplo. Até então, eu vou vê-las apenas como uma história para dormir. Evidentemente, ele estava bem descrente dessa história, principalmente por ser muito ligado a questões racionais e um homem de ciências. Em maio de 1855, ele testemunhou o fenômeno na casa da senhora Pliny Mason e não mais duvidou. Ele diz: minhas ideias estavam longe de ser fundamentadas, mas havia um fato que devia ter uma causa. Ele presenciou e disse: aqui tem que ter uma causa por trás de tudo isto. Previ algo sério, além da aparente futilidade do tipo de jogo que havia sido feito destes fenômenos, diz Kardec. E também a revelação de uma nova lei, que eu prometi estudar mais a fundo. Foi daí então que ele começou a pesquisar esses fenômenos. Em reunião na casa da família Baldin, Kardec pôde observar os fenômenos com mais cuidado. As jovens Caroline e Júlia Baldin escreveram numa lousa com a ajuda de uma cesta, um método que exigia o trabalho de duas pessoas e, portanto, de uma maneira que excluía completamente a intervenção das ideias das médiuns. Lá ele viu várias comunicações e respostas às questões colocadas. Kardec concluiu, depois de tudo, que as mensagens eram, na verdade, manifestações produzidas pelos espíritos dos homens que haviam deixado a Terra. Então ele agora parte para examinar essa nova ciência. Então foi na casa da família Baldin que Kardec fez seus primeiros estudos sérios sobre o Espiritismo. E ele revelou, isso são palavras de Allan Kardec: eu apliquei a esta nova ciência como tem sido feito em outras ciências o método da experimentação. Eu nunca fiz teorias preconcebidas. Eu cuidadosamente observei, fiz comparações e deduzi consequências. Dos efeitos tentei encontrar as causas, por dedução e sequência lógica dos fatos, não assumindo uma explicação válida até que eu pudesse resolver todos os problemas da questão. Desde o início, eu entendia a gravidade da tarefa que assumiria. Prever nesses fenômenos sua questão-chave. Então, obscuros e controversos, o passado e o futuro da humanidade, a solução do que eu havia procurado toda a minha vida. Foi, em uma palavra, uma revolução de ideias e crenças. Seria necessário, portanto, agir com cuidado e não às pressas, ser positivo e não idealista, para não ser enganado. Afirmou Allan Kardec. Então ele levou para cada sessão uma série de questões que eram então respondidas pelos espíritos com precisão, profundidade e lógica. As respostas se formaram e assumiram a proporção de uma doutrina, que o levaram a decidir publicá-las em um livro. Quando os resultados foram desenvolvidos e completados, eles formaram a base de O Livro dos Espíritos. Mais de 10 médiuns prestaram assistência para a primeira edição, publicada em 18 de abril de 1857. Isto marca o início da codificação espírita. Kardec também teve um encontro com o espírito de verdade. Uma noite em março,
Em 1856, Kardec estava escrevendo em seu escritório quando ouviu batidas na parede. As batidas persistiam com mais força e mudando de lugar. Kardec tentou determinar de onde vinham as batidas, mas não encontrou nada. Cada vez que ele tentava, o barulho cessava. Quando ele voltava a trabalhar, as batidas eram retomadas. No dia seguinte, durante a reunião na casa da família Baldin, Kardec pediu aos espíritos para explicar o fato. E então descobriu que o autor das batidas era seu guia espiritual, tentando comunicar-se com ele. O iluminado espírito estava presente e disse: para você, pode chamar-me Verdade. E todos os meses eu estarei aqui, ao seu serviço, por 1/4 de hora. Mais adiante, Kardec escreveu que a proteção do Espírito de Verdade nunca falhou, em todos os momentos de sua vida. A primeira revelação da missão de Kardec foi feita em 30 de abril de 1856, por meio do médium Jafet. O Espírito comunicante disse: o trabalhador é Rivail, reconstruindo o que foi demolido. O Espírito da Verdade confirmou a missão, por meio da médium Aline, em 12 de junho de 1856, alertando-o dos problemas que ele teria que enfrentar. A missão de um reformador está cheia de armadilhas e perigos. A sua é difícil, eu lhe aviso, disse o Espírito, porque é o mundo inteiro que precisa de mudança e transformação. A partir daí, o movimento espírita se expande. Allan Kardec fundou a Revista Espírita em 1º de janeiro de 1858. Seria, como ele próprio escreveu, uma revista gratuita para manter o público bem informado de todos os desenvolvimentos e eventos dentro da nova doutrina, impedindo exageros da credulidade, assim como o ceticismo. Em 1º de abril do mesmo ano, fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi o primeiro grupo de estudo da doutrina. Em 1860, a Sociedade e a Revista Espírita se instalaram na Passage Sainte-Anne, no número 59. Allan Kardec praticamente vivia lá, escrevendo para revistas e jornais, publicando obras e recebendo visitantes. Em 15 de janeiro de 1861, ele publicou o Livro dos Médios, Base da Ciência do Espiritismo. Em 1864, ele lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o fundamento moral da doutrina. Em 1865, ele publicou o livro O Céu e o Inferno, uma análise da justiça divina segundo o Espiritismo. Em 1868, ele finalmente publicou a Gênesis, o último livro da codificação básica, da qual ele fala sobre a criação das leis do universo e explica sobre as previsões e os chamados milagres. Os milagres do Evangelho, que é apresentado no Evangelho, os quais, na visão espírita, são fenômenos naturais e compreendidos à luz da razão. Uma coisa que aconteceu, que divulgou muito o Espiritismo, a obra de Kardec, que era contra ele, foi o Ato de Fé de Barcelona. O movimento espírita encontrou muitas dificuldades e oposições. E uma das manifestações fortes contra a doutrina ficou conhecida como o Ato de Fé de Barcelona. Aconteceu na Espanha, em 9 de outubro de 1861. 300 livros e brochuras espíritas foram queimados na praça da cidade por ordem do bispo de Barcelona.
Entre as publicações, encontravam alguns números da Revista Espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios e o livro que é o Espiritismo. O Espírito da Verdade falou sobre o evento e disse: a minha opinião é que este evento, o ato de fé, irá resultar num impacto muito mais elevado do que não ler alguns volumes. A perda de material é nada comparada aos ganhos que essa ação trará à doutrina. Na Revista Espírita de 1861, Kardec escreveu: graças a esta ação imprudente, todos na Espanha vão ouvir sobre o Espiritismo e vão querer saber o que é. Isso é o que queremos. Eles podem queimar livros, mas não suas ideias. E quando a ideia é grande e generosa, ela encontra milhares de corações dispostos a adorá-la. E realmente esse ato foi uma grande promoção para o Espiritismo, porque muitos que não estavam nem ali para o Espiritismo, isso chamou muita atenção e muitos procuraram literaturas espíritas para lerem. Concluindo essa breve apresentação sobre a vida de Allan Kardec, então aqui nos mostra o seu fim, como foi. O contrato de aluguel, onde a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas era localizado, estava chegando ao fim. Por isso Kardec decidiu levar seus pertences para seu próprio apartamento, na Vila Segura. Na manhã de 31 de março de 1869, em meio a preparações, ele sofreu um aneurisma. Ele deu uma edição da Revista Espírita a um funcionário da livraria, quando de repente ele inclinou-se para a frente e, sem dizer uma palavra, desencarnou aos 69 anos de idade. Amélie Baudet, sua esposa, estava nessa altura com 73 anos de idade. Ela continuou o trabalho do marido na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e viveu até 1883, quando ela faleceu, sem ter herdeiros diretos, deixando todos os seus ativos para a Sociedade Espírita de Paris. No funeral de Kardec, em 2 de abril, Camille Flammarion fez um belo discurso, e eu vou ler aqui um trechinho do seu discurso. Nós vamos nos encontrar em um mundo melhor e num grande céu, onde vamos usar nossas faculdades mais preciosas. Vamos continuar o estudo para o qual a Terra ainda não é campo preparado. Estamos muito gratos de conhecer esta verdade, em vez de acreditar que todo o corpo e a alma são aniquilados com a cessação do funcionamento dos órgãos. A imortalidade é a luz da vida, como este sol é a luz da natureza. Até breve, meu caro Allan Kardec. Vê-lo-ei em breve. Então, desta maneira, nós resumimos a história de Allan Kardec. E todos vocês que estão escutando agora essa apresentação sobre a vida de Allan Kardec, como também nós, propriamente espírita, precisamos muito estudar a biografia deste grande homem que dedicou a sua vida a codificar os ensinos dos espíritos, trazendo assim um profundo ensinamento do Cristo para nós. Até breve, muita paz e muita luz a todos. Agradecemos ao nosso amigo colaborador Valderi Ventura pela participação no podcast Espiritismo Presente, uma produção do GEGAD, o Grupo Espírita Gabriel Delany. Vamos agora aos avisos da semana. Nessa quarta-feira, teremos como palestrante a trabalhadora da casa, Dulcineia Ribeiro, continuando o estudo do Evangelho
segundo Mateus, por Emmanuel. E na próxima sexta, dia 26, teremos Érica Albuquerque com o tema O Despertar do Espírito. Todas as nossas palestras públicas são transmitidas por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, @Gegade Espírita. Com sentimento de gratidão ao Divino Mestre, encerramos o nosso podcast de hoje. Na próxima semana teremos o tema: quais as obras básicas do Espiritismo. Até a próxima.